Isso, agora vai. Então, o convite é para a gente mergulhar de cabeça, né? Mergulhar nos livros, mas mergulhar de cabeça. Mas como todo bom mergulhador, a gente tem que ter cuidado, porque, né, existem algumas regras. As regras de mergulho, elas determinam também quais passos os nadadores devem cumprir para obter um bom condicionamento físico. Vamos às regras. Não invente desculpas para não ler. Leia. Leia pelo menos menos páginas de um livro por dia, mas torne a leitura uma rotina em sua vida. Viver sem ler é perigoso. Te obriga a crer no que te dizem. Por isso, leia estilos literários diferentes daqueles que você gosta. E que tal desintoxicar da tecnologia? Então, leia para se divertir. O treinador ou o autor que eu trouxe para a gente hoje, o treinador do dia, é Malba Tahan, e o livro que eu trouxe foi Lendas do Bom Rabi. A obra Lendas do Bom Rabi, essa foi uma das primeiras capas que ela teve. É uma coletânea de contos, contos, preces, lendas, parábolas judaicas extraídas do Talmud. A temática desse livro é sobre sabedoria, justiça, fé e amor. Essa primeira edição da capa que eu mostrei para vocês, ela foi uma edição publicada em 1951 e ela tinha 197 páginas. Só que a obra Lendas do Bom Rabi, ela também foi publicada com o título Lendas do Povo de Deus. A primeira publicação foi em 1939. E a edição recente, né, do Lendas do Bom Rabi, a última dela foi a versão de 2011, e ela foi a versão que eles publicaram, né, publicaram com letra maior, né, e ela agora tem 335 páginas. Então, são muitos contos, e contos super interessantes, que a gente pode estar levando, né, tanto lendo um conto por dia, para não ficar cansativo, às vezes você está cansado, não quer ler tudo, lê um conto por dia. Você pode levar isso para a sala de aula, que eles trazem muita cultura interessante. Eu descobri muita coisa lendo o livro, por exemplo, né, só de curiosidade para a gente, a diferença de Torá e Talmud. Eu não sabia, eu descobri com o livro, né? Torá é a Bíblia judaica, e o Talmud é a lei deles oral. Né, segundo os judaicos, a revelação divina ela tem duas vertentes, tem escrita e oral, por isso que esses dois livros são super importantes. E eles são aspectos diferentes da mesma lei. A dica de leitura de hoje que eu trago para vocês é o conto Humildade. Eu vou ler rapidinho para vocês. Está na página 217 do livro. Um fabricante de sandálias, no momento de exaltação, feriu com grave ofensa o Rabi Roanan. Um dos discípulos parou, procurou o sábio no mesmo dia e, muito solícito, lhe disse: Mestre, permite que eu castigue aquele homem deseducado e estúpido que vos injuriou? Não é digno de respeito, corrigiu com sereno semblante o sábio. Aquele que concede a outrem permissão para proceder mal, e logo justificou o dogmático e conciliador. Quem não domina seu gênio carece de inteligência. Quem é poderoso? O que responde à insânia com humildade e sabe reprimir os impulsos condenáveis. Quem não domina seus furores, muito menos saberá corrigir a cólera alheia. A origem do êxito do humilde é que seus semblantes o ajudam, graças à sua submissão. Mas amparo encontra o homem na sua própria humildade do que na força dos poderosos. Esse é um exemplo de conto. O livro, ele tem muitos contos interessantes que eu recomendo a vocês, né? Quem puder ler, quem já leu, são muito interessantes, traz muita cultura, muito conhecimento. E eu gostaria que vocês não desistissem de ler diariamente. Mesmo que você chegue em casa cansado, não quer saber de nada, leia, igual eu falei, uma página por dia, 2 páginas por dia, mas vamos continuar a ler todo dia. Isso deixa a gente um pouco mais leve. Mergulhar em livros faz bem para o corpo e para a alma. Alguém tem alguma pergunta? Esse livro aqui, gente, se vocês puderem adquirir ou ler, é muito bom, eu recomendo. É uma leitura diferente, mas é muito interessante.
Muito bacana, Luciana. Eu fiz exatamente a pesquisa que você falou, enquanto você falou, eu não sabia a diferença entre Talmud e Torá. Eu fiz exatamente essa pesquisa no Google enquanto você falava aqui. E às vezes, Rita, é tão curioso que às vezes são palavras que a gente ouve no dia a dia, a gente ouve, já ouviu alguém falar, mas a gente não sabe. Se alguém perguntar, a gente sabe a diferença. E levar esse conhecimento para a sala de aula, eu acho assim, é muito rico. Tanto para o ensino fundamental quanto para o médio. Alguém tem alguma pergunta? Era essa indicação que eu trouxe para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Adilson. Oi, Luciana. Achei muito interessante. Esse livro eu tenho, o Lendas do Povo de Deus. E você falou que tem mais páginas. Esse livro mais novo, tem outro nome, Lendas do Bom Rabi, ele tem alguns contos a mais do que esse daí? Não, parece que na hora de fazer a diagramação do livro, eles ampliaram o tamanho da letra e isso deixou o livro maior. Eu não sei, né? Aqui, para mim, nessa versão aqui, ele tem quase 100 contos, ou mais. Eu não sei quantos contos tem o seu. Mas essa pesquisa eu não fiz ainda não, Adilson, mas eu faço e te dou a resposta. Preciso dar uma olhadinha. Obrigado. De nada.